Capítulo 4 Sem coração. Os degraus de pedra irregulares eram muito perigosos dos dois lados. O menor erro faria com que alguém escorregasse e caísse. Depois de menos de meio-dia, as pernas de Wang Lin pareciam feitas de chumbo. Ele estava suado e sem fôlego, era difícil até mesmo se mover. Olhando do sopé da montanha, a trilha não parecia longa, mas agora parecia que não tinha fim. O coração de Wang Lin afundou. Ele não pôde deixar de gerar pensamentos de desespero. Na frente dele havia uma dúzia de meninos fisicamente fortes, escalando lentamente. Eles também estavam sem fôlego. Até agora, ninguém desistiu. Wang Lin cerrou os dentes. Ele sabia que esta era sua última chance. As expectativas de seus pais encheram sua mente. Naquele exato momento, o pé de um menino atrás dele escorregou. O menino caiu da encosta da montanha com um grito. Desisto. Socorro. Todos pararam para olhar para baixo ao mesmo tempo e viram uma luz escura passando. Um discípulo da seita Heng Yue apareceu do nada e agarrou o menino. Seus corpos podiam ser vistos caindo suavemente ao pé da montanha. Wang Lin estava pálido e silencioso. Ele continuou subindo cuidadosamente. O tempo parecia estar passando muito mais devagar. 2 dias depois, ele podia ver as sombras de uma dúzia de jovens à sua frente. Wang Lin não sabia quantos desses companheiros desistiriam, ele apenas sabia que não deveria desistir. Seus pés estavam sangrando e inchando. Ele sentia um formigamento terrível a cada passo que dava. Ele ainda persistiu e usou as mãos para escalar. Um homem de meia-idade com uma pele doentia desceu flutuando as escadas do topo da montanha. Filhinhos, mantenham seus corações fortes, pois este caminho é implacável. Não será em vão, nada é em vão. Ele soltou um longo suspiro enquanto flutuava passando pelos jovens escaladores. O homem de meia-idade passou por Wang Lin. Este foi o 6º jovem por quem ele passou, e ele era o mais patético do grupo. Com as roupas encharcadas de sangue, ele parecia estar sangrando por toda parte. Seus joelhos e dedos dos pés estavam mutilados. Wang Lin estava escalando usando as mãos neste momento. O homem de meia-idade suspirou alto e perguntou: "Meu filho, qual é o seu nome?" A visão de Wang Lin estava embaçada. O único pensamento em sua cabeça era chegar ao topo ou morrer. Ele nem mesmo ouviu a pergunta do homem de meia-idade. Em seus olhos, essa pequena trilha era a única coisa que importava. O homem de meia-idade olhou para os olhos de Wang Lin. No fundo, ele estava bastante comovido. Ele colocou a mão na cabeça de Wang Lin. Este menino tem uma perseverança incrível. É uma pena que ele não tenha talento. Que desperdício, que desperdício. Ele olhou profundamente para Wang Lin e continuou a descer os degraus. Na noite seguinte, as mãos de Wang Lin estavam ensanguentadas. Ele deixou um rastro de sangue enquanto subia as escadas. Ele não sabia como iria continuar, mas algo continuava alimentando seu corpo para continuar. Ele sentia que poderia morrer a qualquer momento. O sol nasceu no 3º dia. À distância, Wang Lin mal conseguia distinguir o fim dos degraus de pedra. Infelizmente, com o fim à vista, ele ouviu uma voz estrondosa que abalou seu coração. O tempo acabou. Apenas 3 se qualificarão. O resto, falhou. Aspas. Wang Lin soltou uma risada curta e amarga. Ele olhou para baixo enquanto seu corpo estava inclinado para baixo nas escadas. Sua consciência desapareceu completamente. O homem de meia-idade vestido de preto de 3 dias atrás estava no topo da montanha. Ele estava olhando para Wang Lin a menos de 50 metros de distância com um olhar implacável. Alguns discípulos da seita Heng Yue desceram do topo da montanha. Cada um deles parou ao lado de um dos jovens no caminho e os alimentou com remédios. Uma discípula da seita Heng Yue disse em uma voz fria: "Idosos, de 39 testadores, 25 desistiram. Apenas 3 passaram no teste e 11 permanecem." Ela também experimentou este teste brutal. Ela confiou nas artes marciais que praticou desde criança para passar. Ela mal teve perseverança suficiente. Mesmo agora, após 10 anos de esforço, ela ainda não havia se tornado uma verdadeira discípula. O homem de meia-idade vestido de preto tinha um olhar gelado. Ele assentiu levemente enquanto seus olhos varriam os 11 adolescentes inconscientes. Pegue os 3 que se qualificarão e encontre trabalho para eles fazerem no futuro. Mande os 25 que desistiram de volta para suas famílias. Quanto às últimas 11 pessoas, espere que elas acordem. Mande-os juntos para a casa do espírito da espada para ver se algum deles tem afinidade espiritual com o espírito da espada. Se não, mande-os para casa.
Depois que o homem de meia-idade terminou aqui, ele se afastou sem olhar para os jovens abaixo. 3 dias depois, na casa do espírito da espada, estavam 11 adolescentes com o rosto pálido. Os ferimentos em todo o corpo de Wang Lin já estavam curados, mas a ferida em seu coração ainda estava aberta. A dor de seu fracasso continuou corroendo sua mente e corpo. Este teste do espírito da espada foi conduzido não pelo homem de meia-idade vestido de preto, mas por um homem vestindo branco, alguém que eles não tinham visto antes. Ele tinha o mesmo olhar frio e implacável. Ele olhou para os jovens como se fossem formigas. O homem disse, com um olhar impaciente: "Este é o último teste. Se você pode entrar nesta sala, você está qualificado." Aspas. Tudo o que Wang Lin viu foi um prédio extremamente comum. A porta da frente do prédio estava aberta. Quando ele olhou para dentro, ele pode ver espadas de comprimentos diferentes. Cada um dos jovens, um por um, caminhou em direção à casa. O primeiro que se aproximou ficou a 5 metros da casa. Seu rosto ficou vermelho enquanto ele lutava para se aproximar, mas foi expulso por uma força invisível. "Não qualificado. Próximo", disse o homem de branco. Wang Lin foi o 7º na fila. Os 6 antes dele tiveram o mesmo destino, expulsos por uma força invisível quando chegaram a 5 metros da casa. Ele sorriu amargamente e, com a última gota de esperança no coração, deu um passo à frente. Ao se aproximar da marca dos 5 metros, Wang Lin foi capaz de prosseguir com facilidade. Seu coração batia rápido de ansiedade. Ele se aproximou, mais 1 metro. Ele não estava sentindo nenhum desconforto ainda. O homem vestido de branco soltou um surpreso "Ei!" Seus olhos estavam brilhantes e seu rosto mostrava um leve interesse. Ele disse gentilmente: "Não hesite em continuar. Continue caminhando em direção à casa do espírito da espada. Se você for reconhecido pelo espírito da espada, será aceito como um verdadeiro discípulo, mesmo que tenha falhado nos 2 testes anteriores." Aspas. Os 10 outros adolescentes parados ali tinham a cor da inveja em seus rostos. Eles estavam profundamente ciumentos de Wang Lin. Wang Lin estava muito tenso por dentro. Os olhares que seus pais deram a ele passaram por sua mente novamente enquanto ele se aproximava 1 metro da porta. Faltavam apenas 3 metros para chegar à porta. Wang Lin deu mais um passo. De repente, ele sentiu uma enorme força correr em sua direção. Wang Lin perdeu o controle de seu corpo e foi lançado voando a mais de 10 metros de distância. O resto dos jovens todos olharam para Wang Lin com expressões zombeteiras nos olhos. Eles pensaram que Wang Lin era exatamente como eles, sem chance. Com uma risada amarga, Wang Lin pôde sentir as feridas abertas em seu coração crescerem. Os olhos expectantes de seus pais gradualmente se dissiparam de sua mente. O homem de olhos brancos ficou frio novamente e ele disse: "Falhou. Próximo."